Você pode estar perdendo muito tempo se você está usando soma, soma C, média, média C, conte ponto valores, conte C, filtro único, todas essas fórmulas aqui no Excel e muito mais. Por quê? Porque com tabela dinâmica você consegue resolver tudo isso de modo muito mais fácil. Vou te dar um exemplo. Aqui eu tenho uma planilha de manutenção e aqui eu tenho vários custos referentes a essas manutenções. Eu preciso somar cada um destes custos, material, terceiros e mão de obra. Só que além disso, eu não quero só o total do custo. Eu quero especificar por área. Linha 1, armazém, embalagens, processos, utilidades. Como é que eu resolvo isso daqui, hein? Eu posso resolver de várias maneiras. Uma delas é utilizando a fórmula soma Cs no Excel. Mas olha o trabalho que vai dar para eu fazer tudo isso e o conhecimento que eu tenho que ter. Igual, único, 2 cliques, 1, 2. Venho aqui e seleciono toda a coluna da área e dou um Enter. Pronto. Assim eu consigo listar cada área diferente que eu tenho nessa minha tabela de manutenção. Agora, pessoal, eu quero saber o valor total, o custo por área. Linha 1, ele tem aqui ó, vários custos, mão de obra, terceiros, materiais, só que está tudo desorganizado. Tem um pouco de linha 1 aqui em cima, depois linha 1 aqui embaixo, depois linha 1 aqui mais para baixo. Então tem que somar certinho cada custo de acordo com a área. Nossa, dá para usar soma Cs aqui, mas vai demorar pra caramba para fazer isso. Muito trabalho. Olha um jeito muito mais rápido de fazer. Eu vou clicar simplesmente no inserir, tabela dinâmica, ok? Criou uma tabela dinâmica para mim. Eu vou pegar a área, colocar dentro das linhas, e vou pegar os custos e colocar dentro dos valores. Acabou, pessoal. Quando eu volto aqui, eu já consigo ter uma tabela organizada, onde eu consigo saber a linha 1, o quanto que teve de custo de materiais, quanto que teve de custo de terceiros e o quanto que teve de custo de mão de obra. Então eu estou falando para você, se você ainda está usando soma, soma C, média, média C e um monte de outra fórmula no Excel para fazer análise, para entender, resumir o que está acontecendo, você está perdendo tempo. Olha, em poucos segundos o que eu consegui fazer. Então vamos na prática, passo a passo, aprender com mais detalhes a utilizar a tabela dinâmica, de modo a substituir estas fórmulas mais convencionais do Excel. Soma, soma C, média, média C, contagem de valores e até mesmo filtro único e assim vai, tá bom? Então vamos lá agora. O primeiro passo para que possamos fazer uma tabela dinâmica no Excel é ter informações, uma planilha com dados para que possamos utilizar. E nesse caso, pessoal, como eu falei, eu tenho uma planilha de manutenção. E sim, você pode baixar essa planilha clicando no link aqui da descrição, 100% gratuito, tá bom? Não tem propaganda, não tem nada. Clicou, baixou. Bem simples. A partir dessa tabela, então, que eu tenho aqui, eu tenho um monte de informação, um monte de coluna. Ordem de serviço, ativo, que é a descrição, área, tipo de ordem de serviço, data de início, data de fim, tempo de parada, equipe principal. Nossa, é bem grande mesmo essa minha base de dados, que dá para eu fazer um monte de análise e poder entender melhor o que está acontecendo com a empresa. O que eu vou fazer agora que eu já tenho essa base de dados? Eu acho muito válido transformar em tabela antes de utilizar a tabela dinâmica. Ah, professor, mas por quê? Porque a tabela tem um monte de benefício. É mais fácil quando você colocar, imagina só, novas informações nessa tabela, novas linhas com dados, fica mais fácil de você atualizar as análises que você fez. Então você pode clicar, arrastar e selecionar toda a sua base de dados até o final. Clica, segura e arrasta. Pronto. Até a última linha. Agora lá em cima no inserir, você pode colocar uma tabela, ou seja, formatar como tabela. Sim, é muito importante você marcar que a sua tabela tem cabeçalhos e clicar no OK. Agora já temos uma tabela no Excel, pessoal. Agora podemos simplesmente clicar no inserir, tabela dinâmica e clicar no OK. O Excel vai abrir para mim uma nova aba, chamando de planilha 2. Enfim, o nome não tem muita importância. O que importa mesmo é que esteja aqui a tabela dinâmica que a gente vai usar. E lá na direita temos os campos da tabela dinâmica. Como vocês podem ver, cada um destes campos são as colunas que temos na nossa tabela. É os mesmos nomes, ó. São as colunas. E aqui para baixo temos os campos: filtros, colunas, valores e linhas. Basicamente a gente pega uma informação aqui de cima e coloca aqui embaixo. Como eu falei para vocês, imagina só se eu quisesse saber qual é o custo de material total que eu vou gastar. Eu preciso somar toda essa coluna L, concorda? Beleza, é simples, porque com uma fórmula de soma eu consigo resolver esse problema. Mas, imagina só, toda hora eu tenho que ficar somando as coisas. Tem que somar a coluna do material, aí tem que somar a coluna de custos de terceiro, custo de mão de obra, horas totais, um monte de coisa para somar. Na tabela dinâmica é mais fácil, você não precisa montar a fórmula. Você vem na sua tabela dinâmica, e aqui na direita você vai pegar o que você quer e vai colocar dentro dos valores. Por que valores? Porque queremos uma soma, uma contagem, uma fórmula. Vai contar alguma coisa, certo? Vai fazer uma soma, uma matemática. Vou pegar aqui então custo de material, clico e coloco dentro dos valores. Clico e arrasto. Clica, segura e arrasta. Agora lá na esquerda eu já consigo ver ó, o valor total. Resolvido o problema. Voltando um pouquinho na minha tabela,
Para mim também seria importante saber por área. Quanto que cada área gastou. Então o que eu consigo fazer? Eu posso voltar na tabela dinâmica e pegar a área agora, pessoal. Só que a área não é um valor. Como é que eu vou somar a área? Calcular a área? Não faz sentido. A área são palavras, categorias, itens. Então eu quero listar estes itens, de modo a poder abrir este meu valor. Então eu vou colocar aquela área para abrir linha por linha. Como eu quero abrir linha por linha, eu vou usar o campo linha. Vou pegar aqui a área, clico, seguro e solto dentro das linhas. Agora eu já consigo saber, ó, o custo de materiais totais por área. Muito mais rápido, muito mais fácil do que utilizar a fórmula no Excel. Se eu fosse fazer tudo isso via fórmula, eu iria ter que utilizar... Dá para fazer de várias maneiras diferentes, mas para pegar todas as áreas que eu tenho, daria para fazer com a fórmula único, para listar cada área que eu tenho. Depois dessa listagem, eu iria fazer uma fórmula de soma, soma com critério, soma C, para somar só o que eu preciso. Mas a gente não precisou utilizar nenhuma dessas fórmulas aqui. Por quê? Porque a tabela dinâmica conseguiu resolver o problema. Eu estou dando aqui um contexto geral, mas se você trabalha com uma coisa muito específica, pode ser que sim, você precise usar a fórmula. Mas você viu que eu fiz a análise, ao invés de usar a fórmula, fiz por tabela dinâmica. Então eu estou mostrando para você essa possibilidade prática e real também. Agora vamos lá para um negócio um pouquinho mais específico ou diferente, fora do padrão um pouco. E se eu quisesse saber, aqui tem os horários totais, horas totais. Ou seja, quanto tempo em horas acabou sendo gasto em cada manutenção. Eu queria saber a média gasta. Porque aqui tem 20 horas totais, aqui tem 16, aqui tem 0, depois tem 5, 42, 90. Os números mudam muito. Mas qual que é a média? Será que a média do tempo da manutenção é 15 horas? Ou será que a média é 30? Não sei, né? Como é que eu resolveria esse problema? Eu poderia usar uma fórmula de média, para tirar a média dessa coluna aqui. Mas o problema vem quando eu quero mais coisa. E se eu quisesse saber a média de horas por tipo de manutenção, corretiva, inspeção, preventiva, como é que eu resolvo esse problema, pessoal? Eu iria ter, para poder listar cada um destes itens, eu poderia utilizar aqui nesse caso a fórmula único, para poder listar uma vez cada OS. Depois disso, eu iria usar uma fórmula de média com critério. Então, média C, para poder pegar as médias das horas totais. Olha o trabalho. Então, na tabela dinâmica é mais fácil. Vou te mostrar. Vou inserir mais uma tabela dinâmica, tá bom? Vou voltar lá na aba onde eu já tenho a primeira. Muito fácil, ó. Você clica e seleciona toda essa tabela. Aí você vai usar o Ctrl C para copiar e depois o Ctrl V para colar. Ctrl C, clica aqui do lado, Ctrl V. Pronto. Assim é mais fácil da gente copiar e duplicar uma tabela dinâmica. Lá na direita agora, pessoal, eu vou clicar na linha e remover. Clico nos valores e remover também. Eu vou pegar tipo de OS, pego, seguro e coloco dentro das linhas. Aqui já listou para mim, ó, cada OS que eu tenho. Deixa eu clicar de novo aqui na tabela para abrir esse menu lateral. Agora eu vou usar as horas totais. Pego, seguro e coloco dentro dos valores. O que retornou aqui para mim? O total dessas horas. Então agora eu sei quanto que é o total de correção, de manutenção corretiva, de inspeção, lubrificação, melhoria e assim vai. Porém tem um problema, pessoal. Soma. Eu não quero soma. Eu quero uma média. Ah, professor, então tá vendo? Ó, tabela dinâmica não é tão bom assim, porque já teve um gargalo. Não, não teve não. Eu consigo mudar essa soma para média. Eu clico na minha tabela dinâmica e lá na direita eu clico em cima desses valores que eu coloquei aqui. Clica normal, clica e depois vai em configuração. Porque aqui você pode escolher vários tipos de cálculo. Ó. Você pode fazer uma soma, uma contagem, uma média, retornar o maior valor, o menor. E aqui que tá. Cada uma dessas fórmulas, o Excel também fornece. Fórmula de soma, fórmula de contagem. Contagem, o que seria contagem? Seria um conte valores. Ou seria um conte.c, ou conte.c, e assim vai. Então, contagem, olha o tanto de fórmula que consegue substituir. Média, vai tirar a média desses valores. Tá vendo que corretiva, o total é 15.000 horas? Mas, e a média? Então, vamos colocar aqui ó, a média e clicar no OK. Pronto. Então, a média de horas é 35,8. Essa é a média da manutenção corretiva. Dessa forma, eu já consegui resolver o problema e já tenho uma média. Muito fácil. Uma média por área, por categoria, por item. Resolvido o meu problema. Eu poderia mostrar a média geral também, pessoal. Igual eu tenho aqui embaixo. Ó. É só você não listar nada. É só você remover essa lista. Simples. Vem aqui na tabela dinâmica. OS, clica e remove. Aí você vai ter a média geral. Mas deixa eu voltar nisso daqui um pouquinho. E se você ainda quiser resumir estes valores,
tá com muita casa decimal, vírgula, um monte de número. Dá para você resumir também. É só você voltar lá embaixo na tabela dinâmica e aqui no campo valor você clica, configuração, e já estamos vendo a média. Só que além disso eu vou clicar no formato de número e aqui eu vou escolher número. Também poderia escolher moeda, data, hora, porcentagem, mas eu quero número e vou colocar com zero casas decimais. Ok, e ok de novo. Pronto. A gente vai ter o mesmo resultado, porém de forma mais resumida, sem aquele monte de casa decimal, porque eu deixei com zero. Agora, só para finalizar com chave de ouro e te mostrar ainda mais outros benefícios que a tabela dinâmica tem, que de contrapartida ficaria muito difícil fazer por fórmula, que é utilizar alguns botões, deixar bem bonito, profissional e interativo as suas análises. E no final a gente vai ver como, quando eu atualizar, trocar as informações que eu tenho aqui na minha tabela, colocar coisa nova, como que eu vou atualizar aqueles dados que eu fiz, aquele resumo. Aqui eu vou usar, pessoal, uma análise bem diferente mesmo. Eu vou voltar aqui na minha planilha, vou copiar uma tabela dinâmica que eu fiz, Ctrl C, clico aqui do lado, Ctrl V. Eu vou limpar essa minha tabela, clico na linha, removo, clico nos valores e removo. Eu gostaria de ver cada equipe principal que eu tenho. Pego e coloco nas linhas. Beleza, essa listagem que eu fiz poderia ser feito como? Pela fórmula único no Excel, para listar cada coisa que eu tenho. Resolvido o problema. Não muito difícil. Mas olha o que eu vou fazer. Dentro de cada equipe, eu vou colocar a área. Pego a área, seguro e coloco embaixo das equipes, dentro das linhas. Então eu consegui expandir a equipe de elétrica para todas as áreas possíveis. Engenharia para todas as áreas. Me diz aí, como que você resolveria esse problema utilizando fórmula no Excel? Dá para fazer? Dá. Fica muito mais avançado. Não é tão simples de resolver e fazer esse tipo de organização, esse tipo de lista. Então eu consegui colocar cada tipo de serviço dentro de cada área da empresa. Além disso, pessoal, eu vou pegar o tempo de parada em horas, pego, seguro e coloco dentro dos valores. Aqui ele fez uma soma para mim. Além disso, eu vou pegar o custo de mão de obra e coloco dentro dos valores também. Agora eu vou ter duas informações. Uma informação, que são as horas, e outra informação, que é o custo de mão de obra. Só que ainda não acabou. Eu vou multiplicar essa coluna por essa daqui. Se fosse por fórmula, daria para simplesmente utilizar ou uma função de multiplicação ou o asterisco, né? Que ele multiplica uma coisa com a outra. Mas na tabela dinâmica também dá para fazer isso. Eu venho aqui em cima em análise de tabela dinâmica e então eu clico aqui, campos, itens e conjuntos. Eu vou em campo calculado e vou especificar essa nova coluna que eu quero fazer. Nome, vou dar um nome para ela, que vai ser tempo, parada, vezes, mão, obra. Já dá para entender. Fica aí um nome para essa minha coluna nova. A fórmula vai ser o seguinte, pessoal. Deixa eu deletar essa fórmula que tem aqui dentro. Eu seleciono Delete. Eu vou fazer o tempo de parada, clico, inserir, e vou multiplicar, olha só, asterisco, por custo de mão de obra. Inserir campo. Resolvido. Vou clicar no OK. Agora vamos ter aqui uma terceira coluna, multiplicando uma informação pela outra. E, professor, mas será que está certo? Eu espero que sim, e vamos verificar juntos, tá bom? Como eu estou falando de dinheiro, vamos colocar isso aqui também em dinheiro, moeda. Então lá embaixo eu troco. Nos valores, o tempo, parado, clico, configuração, no caso a coluna que a gente fez, formato de número, vou colocar, pessoal, em moeda. Ok? E ok. Vamos lá ver se está certinho aqui esse cálculo. Aqui do lado eu vou fazer uma simulação. Vamos até pegar aqui embaixo. Pode ser esse daqui. Aqui a gente tem 473 e vou multiplicar por 107.280. Vamos lá. Igual 473, asterisco, 107.280. Enter. Vamos colocar isso aqui em dinheiro. Dinheiro aqui. Será que está certinho? 50.743.44. É isso aí, pessoal. Bateu certo. As duas informações. E além disso, se você clicar em qualquer tabela dinâmica que você tem e vier aqui em cima, análise de tabela dinâmica, inserir segmentação de dados, você consegue inserir um filtro que ficaria muito difícil de utilizar por fórmula e função. Aqui eu vou escolher, pessoal, tem equipe principal, eu vou escolher equipe principal e também vou escolher, por enquanto, e ativo descrição. Bom, ok. O que eu consigo ter aqui? Uma lista, um filtro. Se eu clicar, por exemplo, em engenharia, vai me mostrar apenas os valores de engenharia. Instrumentação, mecânica, elétrica, olha que legal. Eu consigo filtrar automaticamente a minha tabela. Eu também consigo pegar essa caixinha
e fazer ela filtrar as demais tabelas. Botão direito, conexão de relatório, e seleciono todas as tabelas dinâmicas que eu tenho e clico no OK. Pronto. Agora uma caixinha consegue filtrar todas as tabelas que eu tenho. Isso daqui com fórmula. E aí, como é que você faz? Além disso, ativo descrição, eu posso selecionar algo específico. Quero ver só a bomba centrífuga, a linha 3. Pronto. Vai me mostrar só as informações que eu escolhi. Além disso, eu posso clicar também nesse filtro, segmentação de dados, e conectar com as outras tabelas. E se acontecer de novos dados forem inseridos na minha tabela dinâmica, lá no final, ou alguma informação mudou, digamos que aqui tem novos itens. Vou até colocar uma coisa nova aqui, ó. OS 3000, Enter. Automaticamente a tabela já puxa para você essa informação e, para que você possa pegar esses dados novos e ter certeza que eles estão atualizados aqui na sua tabela, é só você clicar aqui em cima, dados, atualizar tudo, resolveu o problema, pessoal. Só que isso daqui que eu mostrei é só um pedacinho de tudo que a tabela dinâmica consegue fazer por você. Então, se você quiser ver mais vídeo de forma 100% gratuita, deixa aí nos comentários, manda mais tabela dinâmica. Aí eu sei que você está gostando desse tipo de conteúdo e trago mais vídeos sobre tabela dinâmica. Obrigado e até amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo, o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então, clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.